até anotei aqui para te fazer uma pergunta. Aí eu disse, eu ouço dizer que a grande maioria das RJs seriam resolvidas com uma boa reestruturação financeira. Você acha que essa premissa é verdadeira ou não? Muito verdadeira. Grande parte das recuperações judiciais poderiam e podem ser resolvidas com uma boa reestruturação financeira. O produtor que tem um apoio contábil, que tem uma estrutura administrativa organizada, ele consegue demonstrar para um fundo, para um investidor, que ele tem a capacidade de pagamento dele plena, desde que alongada a dívida em tantos anos, a juros de tanto, para que ele possa honrar aquilo e exercer a atividade dele normalmente. O que acontece é que na recuperação judicial o produtor já fica manchado. E não se fala isso. Ele fica manchado porque após essa recuperação judicial, as instituições financeiras também não são obrigadas a dar crédito para ele. Ele já tem um histórico ruim. Você acha que esse cara vai ficar carimbado? Com certeza, com certeza. E por mais que isso não tenha uma legislação específica, nós estamos falando de regra de mercado, que não existe nada de ilegal nisso. Ninguém é obrigado a dar dinheiro para ninguém, né? Ou a fornecer produto para ninguém. Então, esse produtor que já tem o histórico de mal pagador, ele vai ficar com essa pecha e vai ter dificuldade de financiamento após essa recuperação judicial. Isso que o André está falando vem muito de encontro a uma situação que nós vivenciamos aqui no escritório, há um certo tempo atrás, onde a gente advogando, evidentemente, para o credor, nós verificamos que ele poderia entrar em situação como essa. Sim. E daí, rapidamente, nós sinalizamos isso, olha, corre, porque senão você vai ter que ir para uma recuperação judicial que não é o ideal. Então, faça a reestruturação. Se organize. Exatamente, se organize. Renegocia antes. Exatamente. O mercado, inclusive, está sedento por esse tipo de demanda. É muito melhor ele renegociar do que enfrentar o pedido de recuperação judicial. O tanto que expandiu esse mercado financeiro no Brasil, o tanto de fundo que tem hoje, o tanto de gente com vontade de movimentar isso, de dar crédito, enfim. Então, soluções existem inúmeras, né, André? Sim. A gente vai falar um pouquinho dessa parte dos fundos e tal, como uma alternativa para ambas as partes, mas queria te colocar o seguinte: o que o credor pode fazer, ou o que é importante para o credor olhar numa recuperação judicial? Então, por exemplo, eu tive um caso hoje aqui, um cliente entrou em contato, recebi aqui uma intimação de uma recuperação judicial de um cliente meu, não é muita coisa, mas eu recebi. O que esse cara tem que olhar para essa recuperação judicial, para saber se de fato ela é robusta, se ela tem sentido, se ela não tem, como é que ele pode se preservar? Tem que olhar essa questão da alavancagem artificial que você falou, como é que funciona isso? Explica um pouco. Existem os passos, é lógico, o primeiro deles, depois da publicação do edital, é a habilitação do crédito, né? Após isso, existem uma série de situações legais que aí já estão adstritas à lei, que é verificar os balanços, verificar o plano, as condições de ajuizamento da recuperação judicial, né? Mas existem também as questões que envolvem fraudes, entendeu? Que já atacam a esfera criminal. Nós temos vários exemplos aqui da famigerada alavancagem artificial, né? A alavancagem financeira por si só não é um crime. Isso é utilizado no mercado financeiro por empresas que, utilizando de capital de terceiro, conseguem encorpar o seu lucro, movimentar a sua atividade. Mas se esse mecanismo é feito de forma a fraudar ou a mascarar a situação financeira da empresa, diminuindo a capacidade de pagamento para que isso justifique o ajuizamento de uma eventual recuperação judicial, aí nós temos crime. O crime de fraude ou alavancagem artificial, né? Então, o escritório sempre foi muito atento a esse tipo de situação, né? E nesses casos específicos a gente tem pontuado tanto para o administrador judicial como para o juiz que, embora a alavancagem não seja por si só um crime, a fraude e a simulação
do endividamento proposital, sim, se enquadra dentro de questões criminais. E isso é bem possível de ser comprovado, né? Nós tivemos um caso recente no escritório com uma decisão favorável ao nosso cliente, no sentido de que o cara em 2022, ele fechou o balanço 22 positivo, tinha um endividamento natural, tinha os seus custeios, fechou positivo, entrou 2023 com saldo positivo, se alavancou, tomou um monte de empréstimo, crédito de fundo, crédito de banco, aquilo que ele comprava com o fornecedor à vista por prazo, fechou 2023 negativo, veio 10 anos fechando positivo, fechou um ano negativo, 2024, pimba, recuperação judicial, balanço com dívida nas alturas, e essa comprovação, esse histórico, fez com que o juiz percebesse, falando, peraí, mas por que você tomou tanto de crédito? Você planta X mil hectares, usualmente você usa X milhões para plantar X mil hectares, por que em 2024 você triplicou o valor? Você usa esse dinheiro para onde? Para fazer o quê? Né? Eu acho que isso é interessante, é estar atento a todos esses detalhes, estudar todas essas questões, para que o credor possa, de fato, entender se o cliente está, de fato, tentando se recuperar ou se está usando só de uma manobra para poder alongar a dívida e etc. Sim. Não é? Além do que, Zé, de 2020 para cá, com a mudança do texto original da Lei de Recuperação Judicial, que é de 2005, Sim. Algumas questões foram alteradas, outras implementadas, enfim, e passa a ser obrigatório também de 2020 para cá, que como pressuposto da recuperação judicial seja apresentada a certidão tributária, positiva, então não pode dever nada para o fisco, ou positiva com efeito de negativa, correto? Dos tributos. Então é mais um requisito a ser observado no contexto do processo, se esse pedido de recuperação está acompanhado dessa documentação tributária indispensável. Sim. Perfeito. Um ponto interessante também que o doutor André mencionou é, de fato, a responsabilização criminal que é prevista na própria lei de recuperação judicial. Ou seja, tem detenção, tem todos os crimes tipificados lá. É importante ficar atento a isso, atento, né? Então, muitas vezes, o advogado que vende a recuperação judicial para o doutor, dessas consequências criminais que existem. É que se ele contar todos os problemas que pode dar, às vezes o cara não entra com a recuperação judicial. Bem possível. É claro que existem aquelas recuperações judiciais que são realmente legítimas. legítimas, fato. Mas aí o recuperando, a empresa, enfim, tem que estar ciente. Isso, cara, Perfeito. Dos riscos. a alternativa que eu tenho é essa, né? Eu vou posso sofrer todas essas consequências, entender como é que funciona tudo isso, mas, cara, se eu não fizer isso, eu não vou sair do outro lado, então... E você tem toda a razão, Zé, porque quando esse assunto da recuperação judicial ele é apresentado ali para a pessoa que possivelmente precisa dessa recuperação, vamos dizer assim, né? Possivelmente, esses meandros não são tratados, nos parece, quando chega aqui para nossa análise. E a gente começa a verificar, e que nem o Felipe colocou, vai para uma auditoria, que a gente faz esse trabalho aqui com profissionais independentes. Bate lá no balanço, É fácil. os nossos parceiros facilmente identificam para nós, olha, aqui que começou o problema. E a gente vai lá na raiz do